Hoje a gente vai desvendar um método bem interessante para criar vídeos que dão dinheiro. E o melhor, usando só ferramentas de IA gratuitas. E olha, não precisa saber nada de edição para começar. E se a gente falasse em números? Pois é, a fonte que a gente analisou mostra que existem canais no YouTube daqueles que ninguém aparece, sabe? Que podem estar faturando mais de R$37 mil por mês. E tudo isso usando essa estratégia que vamos ver aqui. A grande pergunta é, como é que isso é possível? Sem câmera, sem saber editar vídeos, parece complicado, né? Mas a gente vai passar por todo o plano e mostrar como as ferramentas de inteligência artificial que estão aí, acessíveis, fazem esse trabalho todo. Então, o nosso roteiro aqui vai ser o seguinte. Primeiro, o segredo por trás da monetização. Depois, quais são as ferramentas de IA gratuitas que a gente precisa. Aí a gente entra no processo de criação, o passo a passo mesmo. Em seguida, a estratégia para fazer o canal crescer. E por fim, vamos entender a lógica por trás do nicho escolhido, por que ele funciona tão bem. Vamos começar pelo segredo da monetização. A verdade é que o pulo do gato não está em nenhuma ferramenta super complicada. Na verdade, é uma estratégia bem simples. Usar a inteligência artificial para criar conteúdo em grande quantidade para um público que já existe, que é enorme e está sempre procurando por esse tipo de assunto. A ideia aqui é a seguinte, a estratégia combina roteiros e vozes que a IA gera, sabe? Com editores de vídeo que são super simples, baseados em templates. O resultado? Um conteúdo que engaja e que dá para fazer em escala. Ou seja, o ponto central é que qualquer pessoa pode fazer isso. Sem precisar aparecer na frente da câmera, sem ter que aprender a mexer em programas de edição super difíceis. Certo. E para colocar tudo isso em prática, qual é o arsenal necessário? Bom, é aqui que fica interessante. Todo o processo depende de apenas 3 ferramentas. E o melhor, são todas online, gratuitas e bem fáceis de usar. E as ferramentas são essas, para gerar o roteiro, o ChatGPT. Para criar a narração com uma voz bem natural, a gente tem o VDNIS. E para montar o vídeo, juntar tudo, o FlexClip. O que é genial nisso é a simplicidade, né? É basicamente uma ferramenta para o texto, uma para a voz e uma para montar o quebra-cabeça. Simples assim. Ok, já temos as ferramentas. Agora, como é que a gente transforma uma ideia num vídeo pronto? Vamos ver o processo de criação. É como uma linha de montagem mesmo, com os passos exatos para seguir. O passo a passo é bem direto. Primeiro, a gente vai no ChatGPT e pede um roteiro. Algo como, cria uma história de 2 minutos sobre a Arca de Noé. Simples. Depois, pega esse texto e cola no gerador de voz, o VDNIS, para criar a narração. O próximo passo é escolher um modelo pronto no FlexClip, sincronizar o áudio com as imagens e o texto. E por último, claro, exportar o vídeo final. Tudo em questão de minuto. E essa parte da montagem de vídeo, o que significa na prática? Dentro do FlexClip, é basicamente arrastar e soltar. Pega o áudio que a IA gerou, joga na linha do tempo, adiciona uns vídeos ou imagens de banco de imagens para ilustrar e coloca o texto por cima. É mais como montar um quebra-cabeça do que aquela edição de vídeo tradicional, cheia de detalhes técnicos. Para finalizar, os retoques são bem simples. Basicamente, tem que lembrar de tirar o som original dos vídeos que vem do banco de imagens para ficar só com a narração da IA. Feito isso, é só exportar o projeto, em 720p HD já tá ótimo e pronto. O vídeo tá na mão, prontinho para ser publicado. Beleza, criar um vídeo é até que simples, né? Mas e para fazer o canal bombar? A estratégia de crescimento é a chave aqui. Vamos ver o que a fonte diz sobre como conseguir viralidade e sucesso. E a dica principal, a mais importante de todas, é esta. Você tem que postar pelo menos um vídeo por dia. A fonte não deixa dúvida. O segredo do resultado é ter consistência e postar com muita frequência. Pensa bem, essa postagem todo santo dia cria o que a gente chama de efeito bola de neve. Quanto mais vídeos no canal, maior a chance de um deles estourar, de viralizar. E quando um vídeo viraliza, ele acaba trazendo um monte de gente para assistir todo o resto do seu conteúdo. Uma coisa puxa a outra. Até aqui, tudo bem. Mas por que especificamente histórias bíblicas? Qual é a lógica desse nicho? A resposta é bem direta e tem a ver com o tamanho do público e o interesse que já existe sobre o tema. Olha só essa lógica. O material fonte é a Bíblia, que é simplesmente o livro mais vendido do mundo. Então, o alcance do público é gigantesco. E o engajamento é altíssimo, com um volume enorme de buscas e visualizações. Ou seja, a lógica é clara. É pegar carona em algo que já tem uma audiência gigantesca e que está ativamente procurando por esse tipo de história.
E o mais legal é que o conteúdo pode variar bastante. Dá para fazer desde recontagens de histórias famosas, tipo a Arca de Noé, até vídeos com reflexões bíblicas ou simplesmente a leitura de um salmo, sabe? Com umas imagens de fundo mais ambientes. Isso mostra como a estratégia é flexível, não precisa ser sempre uma superprodução narrativa. Se a gente comparar o método antigo com o novo, a diferença é gritante. Antes precisava de câmera, microfone, saber editar. Era demorado, uma barreira de entrada enorme. Agora, é sem rosto, baseado em modelos prontos, super rápido e acessível para qualquer um. A grande lição aqui é essa. A inteligência artificial está tornando a criação de vídeo muito mais democrática. E isso abre um mundo de novas oportunidades para ganhar dinheiro com conteúdo. E tudo isso nos leva a uma última pergunta para a gente pensar, né? Essa abordagem tão automatizada, será que é o futuro do conteúdo digital? Conforme essas ferramentas ficam cada vez mais e mais poderosas, o que será que isso vai significar para o futuro da mídia e da forma como a gente conta histórias?